Olá, queridos ouvintes. Aqui falando está Danilo Favorati, desenvolvedor de software, direto do podcast Act for AI. Act for AI é o projeto que te atualiza e te coloca em ação para essa nova revolução da IA diretamente da Califórnia. Eu moro aqui há 6 anos, estou em San Diego, Califórnia. Já trabalhei para as maiores empresas aqui do Vale do Silício, sou desenvolvedor de software desde que eu me conheço por gente. E junto comigo está o meu querido companheiro Daniel Takabayashi, também conhecido como Taka. Beleza, Taka? Fala, Danilo, beleza, cara? Eu sou o Taka, eu também moro aqui nos Estados Unidos, moro aqui já faz 5 anos, morei na Califórnia um tempo, agora eu moro em Austin, Texas. Tenho mais de 20 anos de experiência como engenheiro de software, trabalhei um tempão como arquiteto de software, engenheiro Java, e há 10 anos atrás eu comecei a empreender e a minha primeira startup foi uma startup de AI, que foi adquirida pela BW Digital em 2016. E desde aí eu venho trabalhando com AI também. E a ideia aqui desse bate-papo é para tentar desmistificar um pouco LLMs e toda essa revolução que está acontecendo. E para isso a gente vai trazer o Eric, que é um colega meu, a gente já trabalhou junto em algumas empresas. Ele é doutor de ciência da computação. E é isso aí, Eric. Fala um pouco de você, se apresenta aí para a rapaziada. Beleza. Valeu, Taka, pelo convite aí, Danilo. Eu conheço o Taka desde 2016, quando a Bull Labs foi comprada pela B2W Digital, mas minha trajetória na área aí de NLP, inteligência artificial, ela vai desde 2006, quando eu comecei a minha primeira iniciação científica ali na área de processamento da linguagem natural. Depois fui levando várias iniciações científicas, fiz meu mestrado, meu doutorado nessa área. E então foi a partir do meu mestrado que eu comecei a juntar os mundos, né? NLP com Machine Learning. No meu doutorado eu tive a oportunidade de passar um ano lá no berço do Deep Learning, que é a Universidade de Toronto, no Canadá. Nem sabia que eu estava perto ali do Geoffrey Hinton. Até então ele não era uma celebridade como hoje, né, nesse mundo. E depois trabalhei na B2W Digital 2 anos, voltei para a academia, fiquei 4 anos numa universidade federal como professor nessa área de NLP. Tive a oportunidade de fundar um grupo de pesquisa, um grupo de estudos. Depois o Taka me convidou para voltar para o mundo corporativo, e aí eu comecei a trabalhar na Overjet, que é a empresa que eu trabalho até então, né? Então já faz 2 anos e 4 meses que eu estou ali como um mix de engenheiro de software e tentando ali trazer alguma coisa da área de NLP para os produtos ali da empresa. Legal. E Eric, fala um pouco mais sobre a Overjet. Na verdade, antes disso, só para quem não sabe, a B2W Digital ela é a empresa, né, a brand que está por trás, é a corporação que está por trás do Submarino, da Americanas.com. Então, é uma das empresas de tecnologias aí que é bem inovadora nessa parte de AI, na parte de recomendação em busca. E para quem não, e uma coisa que eu queria te perguntar, na verdade, é sobre a Overjet. O que é a Overjet? O que ela faz? Por que ela é inovadora? E como que você usa AI? As pessoas usam AI na Overjet? Então, na Overjet, ela não é desse mundo de NLP, principalmente, ela é mais do mundo de visão computacional. A Overjet, ela trabalha com a aplicação de inteligência artificial no mundo dental, né? Então, dentista ou uma companhia de seguro na área dental tem um raio-x, tem um procedimento de um determinado paciente, e ao invés de um humano julgar, olhar para aquele raio-x, aqui tem uma cárie, aqui tem probleminha do dente, ou isso ou aquilo, é a IA que dá todo esse diagnóstico ali nas imagens, e isso serve tanto para clínicas dentais, quanto também para companhias de seguro, julgando ali se um procedimento deve ser reembolsado ou não, se está tudo certo, se precisa de informação mais ou não, né? Então é uma empresa mais nessa área de visão computacional, mas eu entrei ali para atuar num dos produtos e a gente desenvolveu uma linguagem, como se fosse uma linguagem natural, para que dentistas pudessem expressar ali como que eles queriam que um determinado procedimento dental fosse julgado, né? Então, aí que entrou a NLP, né? Eu desenvolvi um parser para isso, então é isso aí. Legal, maneiro. É bem interessante isso, né? Então, essa ideia de desenvolver uma linguagem, né? Desenvolver as regras gramaticais da linguagem
e a ideia desse projeto ele foi justamente trazer não precisar traduzir os termos técnicos dos dentistas, né? Então, para a galera de tecnologia, né? Porque, imagina, o desafio do sistema era representar as regras de negócios que eram definidas por médicos. Aqui nos Estados Unidos, eles têm essa ideia de dentista é médico também, tal. Mas tem essa... E aí é óbvio que, imagina, você é engenheiro de software, desenvolvedor, não faz a menor ideia de como funciona as doenças, a nomenclatura, né, os tratamentos e tal. Como é que você vai entender o que o cara quer, né? Imagine ainda, além de tudo, se você conseguir entender, como é que você vai traduzir aquilo para uma AI, para uma inteligência. Então, eu acho que uma das coisas legais desse projeto foi a ideia dessa linguagem para ajudar o dentista a se comunicar com essa plataforma da Overjet. E Taka, o que é interessante também é que 2 anos e quase 4 meses trabalhando com isso, eu daqui a pouco vou tentar uma equivalência de currículo ali na área dental. Olha aí, Você aprende pra caramba também esse ramo. Tudo Então quer dizer que até os nossos dentes já estão usando AI e ainda tem programador que não usa AI no dia a dia, é isso, né? Então, exatamente. Acho que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Vamos apresentar aí para algumas pessoas o que é o mundo das LLMs para a gente entender um pouquinho mais o que tem dentro dessa caixa preta que são as inteligências artificiais, porque a gente entendendo um pouquinho como a coisa funciona por dentro vai ficar muito mais fácil a gente usar no dia a dia. Eu não aguento mais fazer live com os meus amigos programadores ensinando eles a usar AI no dia a dia, minha gente. Vamos lá, se você não está... Escutei essa frase de um diretor do Netflix esses dias. Se você não é um programador e não está utilizando AI no seu dia a dia, você é a mesma coisa que se você estivesse programando Assembler, basicamente. Então, meu dia a dia já mudou muito, eu garanto que o dia a dia do Taka e do Eric também mudaram, e a gente vai entrar um pouquinho mais nesses assuntos à frente. Pois então, LLMs e NLP é um monte de letrinha. Nesse mundo de IA, toda essa revolução que está chegando junto com toda uma nova linguagem, e a gente precisa entender um pouquinho o que acontece ali por trás dos panos se a gente quiser utilizar a AI com eficiência no nosso dia a dia. Então, nós temos hoje diversas AIs que fazem muitas coisas diferentes. Entre elas estão as LLMs. E a LLM hoje para a gente é uma espécie de caixa preta. Basicamente, a gente dá um input, alguma coisa acontece ali no meio e a gente tem o nosso output. Então, é importante a gente entender um pouquinho o que funciona e o que não funciona nessas entradas e saídas. Mas antes, o que está acontecendo ali nesse meio, Eric? O que acontece quando eu mando um prompt, por exemplo, para o ChatGPT? O que o ChatGPT faz e o que ele já fez antes para se preparar para o nosso prompt? Beleza. Bom, eu acho que aqui esse assunto vai ser dar pano para manga, né? Mas eu quero, antes de tentar explicar como funciona um LLM, né? Por exemplo, o ChatGPT, é legal entender como que ele foi criado, né? Como que a área possibilitou a criação desse negócio. Como eu disse na introdução aqui, e desde 2006 eu trabalho com NLP, né? Então, o início da inteligência artificial mais voltado para o entendimento da linguagem humana, né? Linguagem natural, ela era feita muito tarefa específica, né? Então, por exemplo, você queria que um computador... Então, a inteligência artificial, ela tem como objetivo tornar as máquinas inteligentes. A gente é inteligente e a gente está usando aqui a linguagem para se comunicar, para passar um conteúdo, uma experiência, falar sobre alguma coisa. Então, o que a gente mais usa é a linguagem. Se eu quero tornar um computador inteligente, ele precisa entender a linguagem. Então, lá no comecinho, a gente fazia ali um modelinho de inteligência artificial, bem pequenininho, para que o computador conseguisse saber o que eu estou falando. É alegre ou é triste? Ou então, fazer com que o computador entendesse assim, ó, nesse texto aqui, você tem um produto, você tem a característica de um produto, você tem uma expressão que indica uma hora. Então, o computador ele era treinado para fazer tarefas muito pequenas, muito específicas. E a interação com esses modelos não tinha essa fluência como a gente tem hoje nos usos dos LLMs, né? Que a gente pergunta, por favor, dá uma olhada nesse texto aqui, ele é feliz ou ele é triste? Não, era simplesmente o input dessas inteligências a porção de texto. Você pega o texto, copia, cola,
manda para o modelo e ele te dá ali no saída 0. 0 é triste, 1 é alegre. E a interação era isso. Aí, beleza, as coisas foram evoluindo e os pesquisadores foram pensando assim, caramba, mas será que não tem como a gente criar um modelo que vai entender que a gente quer entender o mesmo modelo, vai saber fazer análise de sentimentos, o mesmo modelo vai saber extrair algumas peças do texto, né? Produto, uma entidade, uma organização, uma pessoa, etc. Será que a gente não consegue fazer essa evolução? Bom, com as técnicas, com os algoritmos que a gente tem até então, não adianta. E aí e até porque, quando a gente interage, né, numa linguagem natural, uma pessoa fala mais que a outra, né? Então, por exemplo, o Danilo fez uma pergunta, e eu estou respondendo com muito mais volume de dados aqui, né? Como que eu crio um modelo na inteligência artificial que recebe um input variável, de tamanho variável, e me dá um input de tamanho variável, por exemplo? Foi aí que eles criaram, né, no algoritmo de redes neurais. Então, imagina que muitos que estão ouvindo aqui sabem que é por cima que é uma rede neural, mas basicamente uma rede neural é um algoritmo de IA, de machine learning, para tentar reconhecer padrões, né? Então, eu vou tentar desmistificar esse mundo de LLM aqui para vocês, de forma que vocês entendam. IA é uma identificação de padrão, né, dos modelos de IA. O LLM não é diferente. O LLM, ele trabalha com padrão, né, e você identifica padrão com probabilidades. Então, já vai pegando esses termos chaves aí. Padrão, probabilidade, entradas de tamanho variáveis, porque no mundo tradicional de IA, eu tenho uma entrada de 100 números, e a saída é 1, 2 números. Agora não. Eu preciso evoluir isso aí. Em 2012, a Google lançou um artigo com um algoritmo de rede neural que eles chamaram de Sec-to-Sec, ou Sequence-to-Sequence. Que a grande revolução desse algoritmo foi, beleza, ao invés de eu ter uma entrada de tamanho fixo, né, com 100 números, 1 milhão de vetores, não, agora eu tenho uma entrada de tamanho variável. Vou conseguir processar essa entrada de tamanho variável e eu vou gerar como saída, ou também uma saída que eu não sei a princípio se vai ser 100 números, 100 caracteres, ou 200, ou 1000. É variável. Uma sequência é uma sequência, né? Ou, se você deve ter ouvido até dizer sobre encoder-decoder, né? Que é um outro nome que se dá para você. Beleza, eles fizeram esse modelo aí utilizando uma arquitetura chamada de redes neurais recorrentes, que é basicamente assim, para você entender uma palavra que está lá no final da frase, ela depende de uma palavra que está lá no começo, né? Então, a rede ela recebia palavra por palavra, só que ela tinha que traçar um paralelo entre a primeira palavra e a palavra do meio, a palavra lá no final da frase. Então, como que eu faço isso? Eu preciso ter uma rede recorrente, que a primeira palavra ela passa pela rede neural, só que quando entra a segunda palavra, eu preciso fazer uma recorrência lá para a primeira palavra precisa influenciar naquela para eu saber se ela tem alguma relação. Cara, isso era muito custoso. Para você processar ali gigabytes de dados, você precisava de uma infraestrutura computacional muito pesada, muito cara, muita memória, muito tempo para isso. Então, assim, foi uma evolução muito legal. Surgiram modelos que revolucionaram mesmo a área de processamento da linguagem natural, a área de NLP. Mas tinha limitação muito grande, que era isso aí. E aí, em 2016, isso aí foi resolvido, né? Aí a Google também lançou ali um outro paper chamado Attention is All You Need, né? Que colocou ali no mundo os Transformers, que basicamente eles não são uma rede recorrente, é uma rede neural, mas não é uma rede recorrente. Ela só recebe as entradas, né? O texto que você manda para dentro desse modelo de IA é uma sequência, é uma palavra após a outra, mas a gente ainda precisa ver a relação entre a dependência, né, de uma palavra com a outra, só que você não faz isso de uma maneira recorrente. Você coloca ali uma camada que eles chamaram de atenção, né? Por isso que o nome do paper é atenção é tudo que você precisa, né? Attention is all you need. Por quê? Porque você tem uma camada específica ali que ela vai ponderando as palavras à medida que elas vão entrando para saber, opa, será que essa palavra aqui ela tem uma relação com as palavras que já entraram? E aí, como eu não preciso fazer recorrência, meu tempo de gerar esse modelo de IA, meu tempo de treinamento é drasticamente reduzido. E também eu não preciso de tanta memória, de tanto poder computacional para fazer o que as sequence-to-sequence faziam antes. Enfim, cara, que viagem, né? Não, mas eu achei uma coisa legal e eu queria complementar algumas coisas que é interessante. Primeiro,
Eu lembro que quando a gente tinha a Bull, né, que era essa startup que eu tive a oportunidade de fundar com os colegas, lá em São Caetano, em São Paulo, a gente publicou, a gente conseguiu publicar com outros colegas, provavelmente eles vão falar aqui um dia, né, eu tenho a intenção de convidá-los. A gente publicou um paper que era sobre análise de sentimento, you know, e era uma coisa, cara, pra gente, cara, era incrível, né? Você pegar e no caso, o contexto era classificar os reviews de produtos na internet, certo? E aí, cara, era um challenge, foi uma coisa super difícil para a gente fazer um monte. A gente era, sei lá, uns 20 caras, uns 10 PhD tentando resolver um problema que hoje a galera nem imagina que sabe, o trabalho que era antes dessa tecnologia. E quando você falou de processamento também, eu lembro que um dos grandes problemas da startup, por isso que eu acho que provavelmente muita gente não conhece, porque a gente acabou tendo que vender, era justamente o custo. Porque o custo de processamento era violento, né? A gente usava a Amazon na época, eu lembro que tinha mês que a gente pagava 200 mil, 300 mil reais só de servidor, porque a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo, era completamente experimental. Duas, a gente estava tentando processar todos os sites de e-commerce que tinha no Brasil para classificar e tal. E três, que, cara, a técnica em si, né, que a gente está usando era bem arcaica em comparação com o que existe hoje. Então é uma coisa bem experimental. Isso eu tô falando de 2014 para 2016, né? A empresa foi vendida em 2014, a gente acabou vendendo em 2016. E a outra coisa legal também que você falou, que eu acho que é importante falar, do Attention is All You Need, e uma coisa que é bem importante também de se pensar é que o paper foi publicado por acho que 8 pesquisadores do Google, do DeepMind, que era um departamento do Google na época, ainda se eu não me engano. Só que o Google, internamente, ele não deu muito valor para essa tecnologia que estava sendo criada, né? Porque o Google sempre teve essa ideia de, cara, se não for internamente, é o que eu ouvi falar e tal. Mas ele, cara, se não tá dando dinheiro, né? E o dinheiro dele vem por ads, então quer dizer, se você não tá impactando em ads positivamente, não é importante pra gente. E aí os caras acabaram publicando esse paper que praticamente revolucionou a nossa era, né? Que é o que todo mundo tá vendo, e por isso que a gente está tendo essa conversa. Que é o paper que dá início a essa corrida de big players. Então, não foi nem a OpenAI. A OpenAI foi a empresa que pegou o paper e falou, opa, tem alguma coisa interessante aqui, vamos ver, né? Porque o paper, ele não só descreve essa tecnologia nova, essa camada nova de attention, mas ele também mostra o benchmark de coisas da época, eu acho que era de tradução, de vários diferentes benchmarks, e o desempenho desses benchmarks em relação ao que era o status quo na época. E aí aquilo é que chama a atenção da galera da OpenAI e fala, cara, vamos criar algo, acho que era isso que estava faltando, né? É claro que tem muito mais por fora, e aí sim que você tem a OpenAI agora criando ChatGPT e tal. Mas é muito interessante, porque a tecnologia foi criada num lugar que provavelmente as pessoas não entenderam o que eles tinham na mão ali e acabou sendo desenvolvido por outra empresa, que hoje, agora, todo mundo sabe, a competição tá bem cerrada aí. Mas é uma parada muito, muito, muito louca, né? E Eric, diz uma coisa, NLP e LLM, né? Como é que você tem essa evolução que você explicou pra gente, mas no final LLM é evolução de NLP? Qual que é a sua visão em relação a isso? Então pensa, eu vou voltar naquele raciocínio lá, que é isso que eu queria finalizar aqui com concluindo assim. No começo a gente fazia em NLP, né, processamento de linguagem natural, modelos para coisas muito específicas. Então, as redes neurais, com o aumento do poderio dela, né, de expressão, de interpretação, e com a quantidade de dados que na web se produz, saiu de uma tarefa específica para o multitarefa. Então, o LLM, qual a relação dele com o NLP? É a evolução do NLP de tarefas específicas para um modelo enorme multitarefa. Né? Então, aquilo que antes você tinha um modelinho ali, faz a análise de sentimento desse texto.
Agora não, agora você tem um NLM que faz análise de sentimento ao mesmo tempo que ele estrutura o texto do jeito que você pedir, que ele extrai ali as entidades do texto, o aspecto de cada entidade. Então imagina, você tem um produto, as características do produto e o que está sendo dito, se é bom ou ruim de cada característica daquele produto. Então essa é a evolução, é realmente o LLM, né, os Large Language Models, digamos assim, que é um ápice ali do mundo de Natural Language Processing, que agora a gente tem bons algoritmos, infraestrutura computacional e principalmente dados, porque o mundo de IA é uma identificação de padrões. Entenda a inteligência artificial como um algoritmo matemático computacional que identifica padrões. Hoje a gente tem o LLM, é um super algoritmo matemático computacional, uma rede neural, que recebe como entrada uma montanha de dados, uma infinidade de dados, e ele aprende, então, dado esse monte de tarefas que estão ali no meio dos dados, ele aprende a fazer um monte de coisa. Então, isso é o LLM. Né? Não sei se a gente está conseguindo desmistificar aí para você que está ouvindo e relacionando com o mundo de NLP, mas basicamente é isso. É um super algoritmo com bilhões de parâmetros. Né? Então, você vai ouvir ali na nomenclatura, o ChatGPT, ele tem tantos bilhões de parâmetros, e isso e aquilo. O LLM, o Llama 2, Llama 3 da Meta tem tantos bilhões de parâmetros. É isso. É a quantidade de parâmetros ali no algoritmo que eu vou dar uma montanha de dados e ele vai aprender a gerar uma saída. Não é que a inteligência artificial, ela tá, digamos assim, opa, peraí, eu tô pensando aqui que ele tá querendo isso, ele tá querendo aquilo. Não. É basicamente, de acordo com o seu input, né, o seu prompt, ele tem ali um padrão que já estava nos dados de treinamento para fazer uma análise de sentimentos. Não é que o modelo está descobrindo que você precisa fazer aquilo. Está nos padrões dos dados de entrada. Por isso que o Prompt Engineering, que é um tópico que provavelmente a gente vai falar aqui no decorrer desse episódio, é tão importante, porque ele tem padrões que identificam qual a tarefa que você quer. É isso aí. Sensacional. E é muito interessante saber que o Google saiu tão na frente e agora está tendo que correr atrás, né? Eu estive no Startup Grind, que foi um evento em Redwood City, que fica ali na região da Bay Area, que é conhecido no Brasil como Vale do Silício, e a gente teve a oportunidade de ir até Mountain View, na sede do Google, porque eles estavam tendo, tinham acabado de lançar o Gemini 1.5. E eu falei, pô, vou lá, né, meu, os caras fizeram a coisa, acho que eu vou entender um pouquinho mais de IA se eu for lá escutar a palestra deles. Era um show and tell, mas ia ter uma palestra no começo. E a palestra foi basicamente um engenheiro do Google dizendo as coisas que ele estava testando e o que estava dando certo e o que estava dando errado. Então ficou muito claro para mim que mesmo eles que desenvolveram, né, a IA ainda não têm um total conhecimento de como interagir com ela, de como dar as melhores entradas, embora evidentemente eles estão bem avançados e eu de fato aprendi bastante coisa lá. E eu acho que esse é um tema interessante para a gente continuar a nossa conversa aqui. Prompt Engineering. A gente tem uma caixa preta que agora está um pouquinho mais desmistificada para a gente. Mas o interessante já tem os engenheiros que desenvolveram essas LLMs para a gente. A gente não precisa ir tão a fundo e desenvolver uma nova. A gente pode utilizá-las. Como utilizá-las da maneira mais eficiente? Prompt Engineering, todo mundo provavelmente aqui já escutou falar sobre o que é, mas no fim do dia, você trabalhando com IA no seu dia a dia, inclusive, como que você estrutura os seus prompts, quais são as técnicas que você utiliza, enfim. Por que o Prompt Engineer é tão importante nesses mundos das LLMs? Então, vou traçar uma ligação aqui com o que eu acabei de falar. IA, identificação de padrões. Então, você tem um modelo ali com bilhões de parâmetros. Dependendo de como você formula o seu pedido, né, a sua query para o LLM, você vai ter um resultado melhor ou pior. Se você simplesmente pega um texto e fala assim, me fala se esse texto é positivo ou negativo. Ele vai te dar uma resposta ali, positivo ou negativo, dependendo do LLM, ele vai te formular um pouquinho, vai elaborar um pouco mais e tal. Mas e se você pedir assim, esse texto é um texto que é um review de um e-commerce, está dando um contexto maior, eu quero que você identifique qual o produto que está sendo revisado, quais são as características daquele produto e se o usuário gostou ou não numa escala de 1 a 5. Então, você não está pedindo mais uma polaridade positiva ou negativa, você está dando um score de 1 a 5. Você está pedindo para ele identificar os produtos, as características, então você está estruturando a sua pergunta
para que o output do LLM, né, a saída, a resposta dele, contenha todos aqueles elementos que você está interessado que ele identifique. Né? Então, o prompt engineering é isso. Você sabe que você tem um modelo super poderoso em termos de interpretação textual. O cara, ele entende texto. E aí você, então, vai formular um prompt, né, uma entrada, para você ter o output exatamente como você precisa. Né? Então, o prompt engineering cara, eu preciso saber usar esse negócio é super poderoso. Como que eu uso esse negócio? Aí tem diversas técnicas. Eu poderia nomear aqui pelo menos umas 10. Pelo menos umas 10 técnicas aqui, né? Tem umas que são bem famosas, o pessoal fala bastante, que é o Zero Shot Prompting. Tem o Few Shot Prompting. Tem o Chain of Thought, né? Tem uma série de outros prompts, técnicas de prompt que a gente poderia utilizar. Mas basicamente é descobrir qual a melhor forma de você perguntar para um determinado LLM para obter o resultado da forma que você espera. E aí entra um tópico muito interessante que é a alucinação. Quem nunca ouviu falar que esses LLMs alucinam, né? A alucinação é um outro tópico que também a gente pode categorizar. Tem alucinação factual, tem uma série de outros tipos de alucinação que um modelo um LLM pode produzir, que é basicamente uma geração de conteúdo que não tem nada a ver. Ou é um fato que não existe, uma coisa que não existe, que também pode estar relacionado com o seu prompt. Mas, então, o prompt engineer é uma área por si só. Acabou surgindo, depois que surgiu os LLM, surgiu essa área. O prompt engineering é uma área por si só. Como que eu evito a alucinação? Como que eu peço a coisa certinha para o LLM me gerar um output do jeito que eu quero? E aí, dessas possíveis técnicas de prompt engineering, tem você simplesmente confiar no que o LLM sabe, né? O ChatGPT, né? Quando a OpenAI lançou o ChatGPT, o público teve acesso. Então vai lá, entra com seu e-mail, pergunta o que você quiser e tal. Ele foi lançado, acho que em 2022, né? Comecei em 2022, uma coisa assim, eu não lembro muito bem quando foi o primeiro lançamento. Mas se você perguntasse de qualquer coisa que aconteceu a partir de 2021, o modelo não ia saber responder. Se você perguntasse sobre uma notícia do dia, o modelo não ia saber responder. Por quê? Porque o modelo tinha uma janela de tempo em que ele foi treinado. Ele treinou com dados até 2021. Hoje o ChatGPT-4 já não é até 2021. Ele já teve dados mais recentes. Como que então eu posso usar um modelo, um LLM, que foi treinado até um determinado tempo, para ele me responder coisas de uma notícia de hoje? O Prompt Engineering te ajuda nisso. Como? Fornecendo mais contexto. Então, no Prompt Engineering, além de saber como você formula para pedir exatamente o que você quer e como você quer o output, você também pode colocar mais contexto. Então, você pode pegar, por exemplo, a notícia de hoje, algumas notícias de hoje, e pedir para ele te identificar, qual notícia está falando melhor ou pior de determinado, sei lá, personagem aqui. Né? Então, você pode fornecer mais contexto. Aí, tem uma outra questão, um outro termo relacionado. Então, a gente falou de prompt engineering, várias técnicas. A gente está falando aqui de alucinação da rede neural. E agora eu vou falar de uma outra coisa. O tamanho do prompt que você fornece para o LLM, ele tem um tamanho reduzido. O GPT, pro comecinho do GPT, eu acho que ele tinha uma entrada de possíveis, vamos simplificar a palavra token por palavras, o termo token, né? Ele tinha uma possibilidade de 2.000 tokens de entrada, 2.000 palavras de entrada. Se você fizesse uma pergunta que fosse maior do que isso, ele não ia conseguir te responder. Por quê? Porque estourou o limite que ele foi treinado, né? Na hora que foi treinar o LLM, eles davam 2.000 palavras de entrada e geravam conteúdo ali, provavelmente de perto disso ou menor do que esse tamanho. E aí entra um outro termo. Como que se eu quero dar um prompt pro LLM que é maior do que eu dei 2.000 tokens, hoje a gente tem modelos aí que tem mais de 100.000 tokens de possibilidade de entrada. Tem modelos de 1 milhão de tokens, de milhões de tokens. Evoluiu pra caramba. O Gemini acho que está em 1 milhão de tokens, que dá mais ou menos 750 mil palavras. Isso. Bem generoso. Exatamente. Então, assim, você pega ali modelos hoje que não tem isso aí. Mas no comecinho tinha essa limitação. O pessoal surgiu com outra conjunto de técnicas, que a gente chama de Retrieval Augmented Data, ou RAGs, né? O pessoal deve falar bastante de RAGs, né? Basicamente é o seguinte, você tem uma entrada, um texto de entrada, e você tem uma base de conhecimento que o modelo não teve acesso. Por exemplo, pega uma base de uma empresa, uma base de conhecimento de uma empresa, ela não está aberta na internet. Como que o ChatGPT vai conhecer aquilo ali? Ele não recebeu como entrada no treinamento dele.
mas você precisa usar o poder de interpretação de LLM para buscar ali naquela base de dados alguns fatos. Como que você faz? Você pega aquela base de dados, você converte ela em vetores, né? Você cria um banco de dados vetorial, e aí quem está lendo um pouco a respeito de LLM, tentando ingressar nesse mundo, vai dizer que a gente tem uns bancos de dados vetoriais. Então você vai pegar aquela base de conhecimento de um domínio muito específico, privado, você vai converter em vetores e vai colocar no banco de dados vetorial. Quando você fazer o prompting, antes de você mandar para o LLM, você tem uma camada ali, que é o RAG, que vai pegar o seu prompt, vai buscar no banco de dados vetorial os documentos, as informações mais relevantes para a sua pergunta, para passar para o LLM. Aí o LLM, que não tinha acesso àquela base de dados muito específica, agora tem. Agora ele recebeu como entrada também alguns documentos, e aí ele pode responder perguntas muito específicas de um domínio que ele não teve acesso durante o treinamento. Então, olha quanta coisa está envolvida com o Prompt Engineering. Você retreinou o LLM? Não. Você fez um fine-tuning do modelo? Não. Você está usando ele ali do modo como ele foi disponibilizado. Mas olha quanta coisa a gente foi colocando ao redor para a gente lançar mão do poder de um LLM, né? Eu acho que é importante falar desse ecossistema que está sendo criado em volta. Então, por exemplo, você falou de várias coisas aqui, né? Você falou de alucinação, você falou das formas de fazer o prompt engineering e como isso pode ajudar. E aí você falou, por exemplo, de bancos de dados vetoriais. E aí, só para dar um exemplo de como é incrível, porque isso é importante também a gente perceber e desmistificar algo, né? Que tem a ver com essa ideia de o que está rolando é um hype, né? É um AI hype, uma bubble, whatever. Não importa se é hype ou não. O que importa é o seguinte, é que a galera está investindo muito. Então, sei lá, 80% do investimento que tá vindo, capital de risco, em empresas e startups, está sendo aplicado em startup de AI. Pelo menos essa é mais ou menos, eu estou arredondando aqui o número, mas é o último número que eu vi. Então, esse dinheiro, a galera não tá pegando dinheiro e enfiando no bolso, a galera tá pagando engenheiro para criar coisas, né? E aí, só para dar um exemplo, só essa ideia de banco de dados vetoriais já é algo que está revolucionando várias coisas. Então, hoje em dia, Postgres tem suporte para banco de dados vetorial, você tem Elasticsearch, você tem Mongo, você tem vários bancos de dados que estão sendo criados em empresas pequenas que estão sendo criadas só para entregar aquela capacidade de banco de dados vetorial. Basicamente, o que é? É um banco de dados que a estrutura do dado é um pouco diferente. Ele é uma matriz, é um array de arrays de 2 dimensões, onde você tem lá trocentos números. E aí é óbvio que esse tipo de banco de dados ele é otimizado para você fazer a query de uma forma mais otimizada ali, a criação dos índices e tal. Então ele é um tipo diferente de banco de dados. Só que é tão importante, isso está sendo tão importante que todas as empresas grandes de banco de dados estão trazendo essa característica para dentro deles. Então não importa se não tem, porque se você ficar de fora, logo mais a forma que o dado vai ser persistido, ele já não vai ser mais estruturado. Talvez seja, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas a maior parte das aplicações elas já podem ser reescritas, né, e elas estão sendo reescritas, e de uma forma que o dado ele pode ser armazenado de uma forma completamente diferente, que é otimizado para AI, para aquele componente inteligente do sistema. Então, isso é uma característica. Outra característica que está crescendo também é justamente, quando a gente fala de RAG, o ecossistema em volta. São vários frameworks que estão ajudando de alguma forma, várias bibliotecas, frameworks, produtos, empresas que estão só trabalhando para otimizar a forma que você cria um RAG, que seria através de agentes, conectando com APIs, conectando com outros sources de informação, né, outras fontes de informação e tal. Então é um ecossistema que está crescendo muito e é a prova de que não é um hype, né? Isso é importante perceber. Pode ser um hype quando você vê porque quando você olha a aplicação da AI, da inteligência, da tecnologia, você pode ver, talvez você está vendo um monte de coisa que é igual e que só tem uma diferença. Esse daqui é meu chat, é o chat que é especializado em loja, outro é em sapato, em roupa, em doce, em bombom, sei lá, certo? Isso são aplicações da tecnologia. São aplicações bobas de pessoas que falam, cara, vou fazer isso daqui porque agora é possível fazer. Mas não significa que a tecnologia está limitada aqui. A tecnologia ela
do mesmo jeito que tem gente fazendo essas besteirinhas e tem gente que está ganhando dinheiro com isso, tem outros laboratórios e centenas de engenheiros que estão criando coisas incríveis. Assim. Por exemplo, tem essa empresa chamada Perplexity, que é a empresa que está realmente competindo com o Google nesse campo de busca. É uma coisa que é praticamente inacreditável. Eles estão não competindo. O discurso do fundador da empresa é que ele não está competindo, ele está criando uma forma diferente. Mas está botando em xeque o modelo do Google, que é o modelo de ads, certo? Então pensa nisso, na potência. E a tecnologia é a mesma, é exatamente a mesma tecnologia que outras pessoas estão usando para fazer as besteirinhas, suportado por esse ecossistema, né? Eu, claramente, no dia a dia, uso muito menos o Google e o Stack Overflow do que eu usava antes, assim. Para mim, pode não ser a mesma coisa tecnologicamente falando, mas, sem dúvida, comercialmente falando, eles estão, sim, disputando, né? Então, estão disputando no tapa ali. Eu até gostaria já de estender essa pergunta pro Eric. Eric, como que você usa a AI no seu dia a dia? Como alguém que conhece a coisa por trás ali. O que você faz? O que você fez ontem com AI, com LLMs, que fez o seu dia mais produtivo do que ele era antes? Então, ontem eu destinei o dia para criar uma prova de conceito, que além da Overjet, eu também atuo como eles chamam de maestro de IA, numa outra startup também norte-americana. E a gente teve uma reunião com uma empresa farmacêutica, uma grande empresa farmacêutica, para a gente fazer uma prova de conceito, que é basicamente, os caras têm ali um conteúdo de marketing. Como que eu sei se aquilo está de acordo com o FDA, está de acordo com as leis, estatutos e etc. Será que quando eu chamo um time ali de especialistas, vai custar caro, vai demorar semanas para eu ter uma revisão daquele conteúdo? Será que a IA não consegue fazer para mim? Ontem eu gastei o dia nisso. Então, utilizei ali o LangChain só para prototipar, né, para fazer todos os meus experimentos. Utilizei alguns LLMs, tanto locais quanto em nuvem. Utilizei o Llama 3 localmente, Llama 2. Utilizei o GPT 4.0 em cloud para tentar fazer essa prova de conceito, né? Receber um conteúdo ali e ver se tem algum problema de acordo, por exemplo, com os estatutos da FDA, né, que é a Food and Drug Administration, né, que é o órgão regulador dos Estados Unidos. Então, eu fui lá, peguei uma base de conteúdo, fiz um escopo muito pequeno, porque é muito grande, criei um banco de dados vetorial, usei tudo isso no LangChain para prototipar. E aí a gente tem, que nem o Taka falou, frameworks, cara, que facilita muito você explorar os LLMs, né? Então, você pega ali, tem o RAG, tem o banco de dados vetoriais, tem os agentes, tudo isso são classes que você instancia ali, né, no Jupyter Notebook, por exemplo, ou usando o Streamlit para fazer uma interfacezinha mais bonitinha. Então, ontem eu usei bastante isso daí, né? Usei vários LLMs para tentar fazer análise de um conteúdo antes de ser lançado no mercado, para ver se ele está de acordo com as regulações. Fora o GitHub Copilot, que eu tenho ali no VS Code, que eu estou escrevendo, o cara lê o meu código e já me sugere o corpo da minha função. Eu só aperto o tab, vejo se está tudo certo, faço algumas otimizações. Nem o docstring dos métodos eu preciso escrever mais, porque eu posso pedir para ele escrever, ele já analisa o meu código, gera ali, depois eu só corrijo, adapto alguma coisa de domínio. Então, meu dia a dia é isso, cara, é muito LLM, tanto em código, quanto para essas provas de conceito que eu tenho feito aí. Danilo, e você, cara? Eu tô curioso para saber o que você faz, porque, assim, você é um cara super moderno, super maneiro, né? É que, eu não sei, quem tá escutando não vai ver, mas ele tá com um óculos vermelho, que é uma beleza. E ele tá usando também um coquinho de samurai, é uma modernidade incrível. Como é que você usa, cara? O que você faz? O que você fez ontem? Que eu uso no meu dia a dia, como eu disse, eu já mudei completamente a maneira como eu interajo, como o meu dia a dia acontece por causa das LLMs, né? Eu comecei, evidentemente, gerando código, né? Foi até quando eu estive ali no Google, ali, nessa palestra, a gente fez um show and tell no final, e eu falei, bom, como todo bom desenvolvedor, eu sou preguiçoso, né, cara? E o bom desenvolvedor, ele fica bom porque ele começa a criar arquitetura para não ter que ficar repetindo coisa. É a preguiça que faz que a gente evoluir ali. Então, quando surge uma ferramenta como as LLMs, que a gente pode perguntar virtualmente de tudo, né? Porque ela é multimodal, no sentido de atuar em vários domínios.
evidentemente ela é muito útil para mim. Comecei gerando código, e já foi uma experiência interessante. Acho que o meu segundo passo foi começar a fazer perguntas sobre libraries e arquiteturas. Eu estava num projeto para o Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos, e a gente tinha muitas dúvidas em como modelar determinadas coisas. E eu falei, será que ele é bom também em me indicar estratégias ou libraries que possam encurtar o meu caminho? E eu descobri que sim, ele faz isso muito bem, pelo menos o GPT-4, né? Aliás, quero deixar aqui bem registrado que a maioria dos programadores que eu converso por aqui, que falam para mim que o ChatGPT não presta, eu tentei lá, não presta, estão usando o 3.5, não pagaram o ChatGPT Plus. Aí eu falo, pô, amigo, aí fica difícil, né, cara? Ainda... O pessoal que tá no Brasil até entendo, né? $20 vira 100 pila, mas, pô, o pessoal que tá aqui não faz o mínimo sentido. É o melhor investimento que tem hoje. O que você mais vai tirar resultado é os $20 ali, no caso do Shape. Danilo, deixa eu só... Uma coisa também, uma dica que fica é o seguinte, galera, olha só. Tem os AIs que são pagas, né? Então tem os modelos que são pagos, mas tem os que são fechados e tal, por exemplo, como o GPT. Mas tem os modelos abertos. Então, por exemplo, a Meta acabou de lançar o Llama 3, que tem uma capacidade bem parecida com o GPT-4, e você não precisa pagar. É muito simples. Você só faz o download do troço e você pode rodar local, cara. Então, e não precisa ter GPU, você pode rodar dentro do CPU mesmo. Então, eu acho que assim, não tem desculpa. Se não tá usando é porque tá achando que não é importante, e tem que começar a repensar isso, porque todo mundo tá ficando muito mais produtivo usando essa ferramenta de formas diferentes. Mas volta lá, Danilo, A nossa área ela tem muito esse lance do hype. Sempre que surge um hype, é meio que uma coisa ruim, e não necessariamente sempre é. Às vezes é só hype. Se for só hype é um problema, mas se for um hype e de fato tiver algo por trás, né? Como a maior parte das tecnologias que surgiram aí ultimamente tem, né? Um pouco antes da gente estar falando de AI, a gente estava falando de realidade virtual, óculos tal, e tudo mais. Existia um hype gigantesco, que hoje já não existe mais tanto, mas as aplicações são reais e continuam aí. A mesma coisa aconteceu com a blockchain. Evidentemente, AI, para mim, pelo menos, é uma revolução muito maior do que todas essas que eu falei antes. Eu acredito que é até maior que a revolução dos smartphones, e talvez seja até maior do que a revolução da internet. Isso estaremos para ver aí nos próximos anos, né? Mas no meu dia a dia, eu utilizo demais, como eu digo, no dia a dia, seja para gerar código, seja para estratégias, esse tipo de coisa, principalmente para fazer documentação. Eu uso demais para fazer documentação, me economiza muito tempo, eu coloco só os bullet points ali, falo, olha, escreve direitinho para mim, inglês não sendo minha língua nativa também, ele facilita o entendimento das outras pessoas que vão ler essa documentação depois. Então não é só na questão técnica de desenvolvimento de software que você vai usar. Utilizo para traduções também o tempo inteiro. Tenho melhorado meu nível de inglês ao fazer isso, porque às vezes antes de enviar um e-mail eu passo ali por ele me dá novas ideias de falar as mesmas coisas que eu estou falando. Então isso também traz junto também uma melhora. A gente tende a falar, pô, sempre que tem alguma coisa que facilita a vida pra gente, a gente fica, entre aspas, mais fraco, né? Porque a gente deixa de aprender as coisas, né? Quando surgiram aí os smartphones, todo mundo parou de decorar número de telefone, né? Como se decorar número de telefone fosse uma coisa boa, né? Mas nem sempre é assim. No caso da IA, eu tenho aprendido muita coisa de linguagem mesmo, de inglês, né? Então, quer dizer, tem todas essas perspectivas. Uso para fazer o meu financeiro aqui, não tem nada a ver também com a área, então eu pego ali quero botar os dados do meu cartão de crédito numa planilha, peço para ele separar e estruturar esses dados para mim, é uma maneira que me funciona muito bem. Antes eu tinha que jogar no Excel, formatar na mão, copiar, colar, aquela coisa horrível, né? Me tomava um tempo gigantesco, hoje já não toma mais. Então, sempre que eu tenho um trabalho que é um pouquinho mais repetitivo, e normalmente quando envolve linguagem ou estruturação de dados, eu a primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu vou perguntar para o ChatGPT, eu uso o ChatGPT Plus, tenho aqui também outras LLMs locais aqui que eu uso. Para mim o que tem funcionado melhor hoje é o GPT-4, né? Espero que o 5 saia bem logo aí, porque também, segundo o Sam Altman, né, o chairman lá da OpenAI, ele vai vir ele vai ser tão... Vai ser mágico, vai ter uma revolução tão grande. AGI, é o momento final. Animal, né? É o momento final, né? O 5 cara... 5, você fecha o computador e vai plantar banana, vai fazer sei lá o quê, velho. Dependendo de onde você tá, escolhe ali
vai pra natureza, Finalmente vai ganhar na sonho. natureza, velho, porque acabou. O sonho de vender coco na praia Vai finalmente chegar. está chegando para os programadores e para todo mundo. Vai ser um né? momento de revolução. É. Cara, eu lembrei aqui de... Você, Taka, eu uso, conta aí você, cara. Quero saber de você. eu uso de várias formas, mas tem algumas que eu queria compartilhar que são mais engraçadas. Então, tem uma que eu usei que eu falei, cara, isso daqui é mágica. Era o seguinte, a minha filha, ela precisava estudar os problemas de matemática e tal, e eu tava pegando no pé dela, ela, ai pai, eu estudei, eu já sei tudo. Ela tinha um teste, né, o teste era no dia seguinte, sei lá, 2 dias depois, e aí eu falei, filha, você não estudou, eu não vi você estudando. Não, eu estudei na escola, no meu momento livre. Você não estudou, mas você vai estudar. Qual que era o problema? O problema é o seguinte, cara, ela precisava treinar um monte de problemas de matemáticas diferente. E aí o que eu fiz? ChatGPT, olha, esse é o problema, esse seria o two-shot, né? Eu quero que você seja um professor de matemática e a minha filha, ela precisa estudar e para ela estar no 6º ano, e esses são os diferentes assuntos, né? Então, divisão, multiplicação, fração, blá, blá, blá. E aqui é o formato do problema que eu quero. Eu quero um problema assim e quero a resposta desse jeito. Gera para mim aí 20. Gera 20. Legal, agora gera as respostas. Porra, maneiro. Imprimi, até botei o nome dela. Ela pirou, cara. Botei ali nome, né? Os tracinhos embaixo, data. Ela falou, velho, não acredito, meu pai virou meu professor. Imprimi e mandei pra ela, cara. Aí depois de, sei lá, umas 2 horas eu fui lá corrigir, óbvio. Preguiça master, eu não fiz. Eu peguei lá meio sortido, uns 3 ali, fiz o cálculo. O resto, mandei pra frente. Então, para mim foi um boi, porque essa parte de aprendizado, né? Porque tem a ver com aprendizado. Então, eu consegui gerar um conteúdo novo para minha filha e ela conseguiu se preparar na hora ali. Então, na hora que ela veio com aquele problema, pô, preciso estudar, não sei se estudei e tal, eu falei, cara, você vai estudar. E aí, a próxima questão é o quê, né? Vai ficar caçando na internet? Não. Ou então pegar o livro e fazer a mesma coisa de novo? Não. Eu peguei aquele exemplo e falei, cara, forma mais outros exemplos aí, ó, pá. E eu pedi só 20, podia ter sido 100, podia ser, sabe, 20 de cada, entendeu? Então isso para mim foi revolucionário, né? E isso é interessante, porque eu trabalho com isso faz mais de 10 anos. E para mim eu nunca imaginei esse tipo de coisa, a simplicidade, né? Um outro exemplo que eu tenho que é engraçado foi ontem, eu tive um sonho meio louco, inclusive eu conversei com você, né, Danilo? Eu tive um sonho doido com um colega nosso e eu fiquei encanadaço com o sonho. Aí eu acordei e falei, meu, será que esse sonho... Será que o mundo tá querendo falar pra mim, né? Aí eu peguei meu sonho, sabe o que eu fiz? Meti no prompt e falei, velho, o que esse sonho tá querendo dizer? E aí escrevi... Botou seu sonho, signo e falou, velho. Escrevi tudo errado ainda, velho. Porque eu tava meio na cama ali, escrevi tudo errado. Uma sentença toda errada, gramaticalmente falando. E aí veio, a revelação. Uma interpretação muito louca do sonho. Só que eu não uso... nesse caso, como eu queria também ter acesso à fonte da informação, eu não usei o ChatGPT. Nesse caso, eu usei o Perplexity, que é aquela ferramenta que eu falei que ele basicamente é como se fosse uma solução. É um Wikipedia, os caras falam que é o filho do Wikipedia com o Google, saca? É a criancinha que nasceu. Então, que é basicamente o quê? Você coloca ali o que você quer saber, entendeu? E ele te fala, te estrutura a resposta, mas justificando da onde ele tirou aquela ideia. Então ele valida, não é? Então diminui muito o problema de alucinação, mas também te dá a fonte ali para você entender por que ele conclui aquilo. E aí veio a justificativa, cara, do meu sonho. Eu falei, meu, ferrou, parada, não tem mais nada, não existe dúvida que não pode ser respondida. No mundo mundano, né, na camada mundana do conhecimento, não tem mais questão em aberto, não tem, é só mesmo você ter ali
ir um pouquinho além. No meu caso, eu digitei tudo errado, não precisei nem escrever corretamente, poderia ter falado, ô, amigão, faz o seguinte, ó, tive esse sonho muito louco, que você acha que é essa parada? E não que isso vai ser a resposta correta em nada, mas é muito interessante o nível que a gente está vivendo, né? Eu li 2 livros do Freud que fala sobre sonho, né? Que é o livro dos sonhos, e é uma parada muito louca. Mas eu não precisa mais disso. Quer dizer, pelo menos isso que é interessante também, porque eu não quero cometer o erro de falar, cara, esse é a fonte de conhecimento. Ela pode ser, não a fonte de conhecimento, mas é a porta, eu diria. É a porta do conhecimento, certo? É como se você tivesse agora uma forma muito mais fácil de você entrar, se materializar no conhecimento. E eu não estou falando de ChatGPT, galera, porque tem esse negócio de alucinação, eu estou falando de outras ferramentas. E é isso que é o ponto que eu queria chamar a atenção também. Quando a gente fala de AI, o LLM, isso daí é a base da tecnologia. Existem várias ferramentas que estão sendo criadas que está resolvendo vários problemas que todo mundo fala. Que é alucinação, mas não é só um gerador, não. Isso é a base da tecnologia. Várias empresas estão sendo investidas, e daí está indo a maior parte do capital do mundo, bilhões e bilhões de dólares, para criar essas ferramentas em cima dessa tecnologia base. E essa parada é importantíssima, a gente saber usar essas ferramentas, entender que elas existem e que as pessoas estão, vários engenheiros, as mentes mais brilhantes do mundo estão ali, cara, tentando avançar e estão conseguindo a cada dia. É legal você ter puxado esse tema, Taka, porque, como eu disse, eu fui no Startup Grinds, que era um evento para startups e funding. Então, teve palestras da Y Combinator e de várias outras empresas grandes de VC da área, e essa perspectiva que você trouxe, eu vi ali com muita clareza. De fato, hoje, as empresas que estão fazendo Venture Capital estão procurando soluções baseadas em AI, em sua grande maioria. Então, eu escutei isso diversas vezes lá, pude passar no stand de mais de 100 startups, e eu vou te falar que das 100, umas 90, 95 tinham no mínimo alguma coisa interessante de IA misturada, quando não eram, em sua maioria, certamente, empresas com foco 100% em inteligência artificial. E isso traz a gente para 2 temas, na verdade, que eles acabam entrando juntos. Primeiro, como que a gente transforma, a gente falou um pouquinho, né, sobre uma parte teórica de como essa caixa preta funciona. Estamos falando aqui um pouquinho de como dar entradas para essa caixa preta, né, para a gente ter as melhores saídas possíveis, porque, evidentemente, no fim do dia, a gente quer também transformar isso em negócios, né, não só ajudar a gente no dia a dia. Disse para vocês aí como que eu uso o ChatGPT ou os LLMs no meu dia a dia, mas eu também uso para construir POCs, também utilizo nas startups que eu venho ajudando, que eu venho trabalhando junto aqui. E um dos temas que mais aparece quando a gente está conversando em colocar isso comercialmente à disposição é a questão das alucinações, porque de fato isso pode acontecer em um ambiente comercial, isso pode ser muito problemático. Esses dias aí tivemos aí uma empresa de carros vendendo um carro por $1 porque convenceram a IA dela que o carro valia $1 e o carro ofereceu a compra por $1. Então isso pode ser muito perigoso de vários aspectos, né? Mas comercialmente sempre vai ter essa preocupação. Eric, o que você tem para falar para a gente sobre alucinações, além da alucinação do sonho do Taka, que é um outro tipo de alucinação? Então, a alucinação, como você disse, é um problema que as pessoas enfrentaram, ou assim, não, isso aí não serve para mim, a alucinação é muito perigosa. E outras enfrentaram isso assim, alucinação, como resolver? Então, você pode ter duas atitudes, né, diferentes em face de um problema. Esse aqui é um problema, então não vou usar. Não, esse aqui é um problema. Como eu posso resolver? E aí, muita coisa tem surgido com o intuito de resolver, ou melhor, evitar a alucinação, né? Então, o uso de bases de dados específicas é uma forma, né, através do RAG ou de multi-agentes, é uma forma de você evitar a alucinação, porque você pode instruir o prompt a não considerar nenhum outro tipo de contexto, a não ser o contexto que você está fornecendo. Então, esse é um guideline muito interessante no prompt engineering, que é, você só vai, ou LLM, você só vai gerar um output baseado nessa base de conhecimento. Não vai gerar baseado em nenhuma outra coisa. Tem também, eu lembro que o OpenAI lançou, isso já não é recente, já tem um tempo,
os function calls, né, que você interage com o modelo, e você, na hora que você manda o prompt para o modelo, é um JSON, né, você também especifica ali a assinatura de alguns métodos que você tem à disposição. Né, algumas funções ali, seja em Python ou outra linguagem, que o modelo pode mandar uma resposta para você falando assim, ó, chama essa função com esses parâmetros aqui para mim, que eu preciso do resultado para formular meu output. Então, assim, a alucinação é um problema. Você não vai querer que você pergunta alguma coisa para o modelo te fala uma coisa, você confia naquilo, mas aquilo não é verdade. Tá trazendo um malefício ali. Não, eu preciso, então, de diversos bloquinhos ali que eu vou acoplar ao LLM para eu garantir que o output não tenha nenhum tipo de alucinação. Se tiver algum tipo de alucinação, o problema não é do LLM, o problema é da base ou do contexto que você forneceu para ele. Né? Então faz uma curadoria ali dos seus dados para você garantir que o output tá legal. Né? Então, no mundo da alucinação é isso. E na hora que, desde o começo eu tô com isso aqui guardado na cabeça, que queria fazer um paralelo ali para tentar transformar o black box no white box. Aí, né? Todo mundo já assistiu Matrix, né? Pelo amor de Deus. Então, quando o Neo viu ali o cara cheio de numerozinhos passando, aquele verde ali e tal, cara, como que a IA enxerga o mundo? A gente, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, um cachorro, ele é mais parecido com um gato ou com uma baleia? Então você vai recorrer mentalmente ali à imagem de um cachorro, 4 patas, um rabinho, e o gato também, 4 patas, um rabinho, as orelhinhas, e a baleia não, a baleia é diferente. Então o cachorro está mais parecido com um gato, porque eu tenho esse senso comum, esse conhecimento de mundo. Mas se eu falar para um LLM, um cachorro é mais parecido com um gato ou com uma baleia, como que ele vai enxergar isso? Veja, banco de dados vetoriais, então é só resgatando esse conceito lá do começo da conversa ali. Veja, tudo que você manda para o LLM, ele transforma em número, ele transforma em um vetor de número. Então, se você pegar o vetor de números de um cachorro, né, da palavra cachorro, vetor de números da palavra gato e o vetor de números da palavra baleia, e vamos pensar num vetor de tamanho 100, se você pegar cada um daqueles vetores, você consegue colocar um ponto num espaço dimensional de 100 dimensões, né? Vamos pegar 3, vamos pegar um cubo. Então, você pega o cachorro, o gato e a baleia. Se você plotar aqueles 3 vetores, né, no espaço de 3 dimensões, num cubo, você vai ver que o pontinho do gato está mais perto do pontinho do cachorro. Olha lá o gatinho do Danilo. Então, você vai ficar mais perto. E o pontinho baleia vai estar um pouco mais afastado. É tudo animal, mas um é mais parecido com o outro. Então, quando a IA ela enxerga tudo como se fosse vetores, matrizes, números, né? Então, para ela, não tem muito ali essa distinção que a gente tem com o uso do senso comum. É tudo probabilidades. Por que a IA aprendeu que o cachorro está mais perto do gato e mais longe da baleia? Porque em todos os textos que são dados de entrada para o treinamento do LLM, geralmente você fala de cachorro, as mesmas coisas que você fala de um cachorro, muito provavelmente você também fala de um gato. Então eles têm uma semelhança ali com relação aos dados de entrada. Por isso que a IA, ela enxerga padrões, né? Padrões nos dados de entrada. A alucinação é isso. A alucinação, ela vai gerar um padrão que ela reconheceu nos dados, mas com uma pergunta que você fez diferente. Eu lembro muito bem de um exemplo que eu li, que fala assim, ó, quando foi a primeira vez que uma baleia começou a falar? Vamos usar esse animal aqui. Não foi bem esse exemplo. Mas se você perguntar isso para um LLM que não tinha umas camadas ali para evitar a alucinação antigamente, ele ia falar, a primeira baleia que aprendeu a falar foi no ano de tal, e ela aprendeu isso. Por quê? Porque tem um relato de um animal que aprendeu a se comunicar via sinais, mas não foi a baleia. Mas é o padrão. A LLM vai produzir um padrão na saída, só que você induziu ela para uma alucinação. Como eu resolvo isso? Com esse monte de bloquinhos que a gente tem colocado aí. Cara, esse exemplo aí seu na verdade, eu tava fazendo o teste. Era um elefante. Eu perguntei assim, eu perguntei para ChatGPT 4. Cara, me fala sobre o primeiro elefante que começou a falar. Aí ele, claro, óbvio que eu vou te falar. O primeiro elefante que começou a falar foi em 1980, é o Kanzi. E o Kanzi, ele foi treinado para falar e aí começa cara, ótimo, fala mais, me dá mais. Aí eu descobri que o Kanzi, na verdade, é um macaco, era uma raça de macaco tal, que eu não sei qual que é, depois a gente bota o link aí.
que ele aprendeu a se comunicar, inclusive tem uns vídeos na internet bem maneiro mostrando linguagem de sinais, ele tinha um vocabulário e tal, mas é óbvio que eu perguntei do elefante, o elefante é um animal, ele falou, cara, não tem nenhum elefante aqui, mas eu preciso dar alguma resposta, e isso é o prompt. Então, na verdade, uma coisa muito importante é o seguinte, não é AI que vai alucinar, é o prompt que foi horrível, que é horrível. Por quê? Porque eu estou forçando ao erro. E é uma coisa que muita gente faz. Por exemplo, quando você vai pesquisar alguma coisa na internet, você já tem uma tendência ali na sua questão, né? Você já tem um bias. E aí o bias do meu prompt que forçou o ChatGPT a me dar uma resposta completamente errada. E aí uma coisa que eu achei interessante é que ele deu uma resposta completamente louca, doida, né? Mas baseado em um fato real. Isso é interessante. Por quê? Por causa justamente dessa aproximação, dessa similaridade entre os conceitos que era o animal. E aí ele foi lá e falou, cara, não tem nenhuma elefante aqui, mas tem uma baleia, mas tem um macaco aqui, parece que aprendeu alguma coisa, eu vou tentar minha sorte aqui com esse macaco. E aí ele deu, inclusive, o nome do macaco, meteu o nome do elefante e tal. E aí é uma história muito louca, porque você vai viajando. Então, eu acho que o prompt engineering é a peça fundamental para fazer as coisas funcionarem. E é uma coisa muito interessante que me faz relacionar um outro subject, um outro assunto, que é essa parte de agentes, né? Que é esse mundo de multi-agentes, que é uma coisa também que tá crescendo, está se fortalecendo muito como a evolução. Então, como eu falei, você tem a base da tecnologia e você tem sendo criado em cima várias coisas, né? E essa parte de agente é uma parte que hoje em dia está se percebendo que é uma forma de solucionar alguns problemas, tendo agentes com características específicas, né? Então, tudo isso é baseado em prompt, não tem nada de mágica, é só um prompt que vai tentar caracterizar, então, alguma coisa desse tipo, faz de conta que você é tal coisa, faz de conta que você é o professor, e como professor, você só vai poder usar, por exemplo, o Wikipedia para validar qualquer informação que você vai dar. E aí, pronto, aí ele se caracteriza, né? Ele, a partir daquele momento, todas as perguntas que você fizer, ele vai tentar descrever e te dar a resposta baseada nessa introdução. E os agentes têm a ver com isso, imagina que são prompts diferentes, são instâncias de AIs diferentes, que têm características que foram caracterizadas de formas diferentes e agora eles estão interagindo entre si para resolver um problema um pouco mais complexo. Então, por exemplo, uma integração, uma busca no banco de dados. Então, imagina que você quer criar uma tela ou quer criar um relatório, um report, que está usando os dados do banco de dados. Então, você vai ter um agente que sabe definir a partir da entrada do usuário o que tem que ser buscado, tem outro agente que é especializado em se conectar no banco de dados e criar o SQL, tem outro agente que vai ser especializado em formatar o resultado e no final um agente que vai ser especializado em só criar a interface visual. Daí você pode ter um outro agente que vai validar se aquela interface visual ela compila, se está tudo certo, se não tem nenhum erro de sintaxe, blá blá blá, e aí no final você tem o código daquela interface que já se conecta no banco e faz tudo. Né? Excelente. Atenção Legal. Google, atenção OpenAI, se vocês quiserem testar os seus modelos aí com alucinações, o Taka é a pessoa, claramente é a pessoa certa, tá? Eu achei muito interessante, você realmente usa as LLMs de uma forma bem criativa, tá? Olha, eu queria ter metade dessa criatividade aqui, cara. Já ia estar em outro lugar. Não é à toa que a gente está começando esse podcast juntos aí, porque é um cara que tem muito para compartilhar pra gente. O que me leva ao terceiro tema aqui da nossa conversa, que é como transformar essas ideias malucas e coisas novas possibilidades, novas portas se abriram em negócios. Como que isso funciona no mundo do empreendedorismo? Eu mesmo estou ligado a diversos grupos, principalmente de micro SaaS, e evidentemente é o que mais se fala nesses grupos de micro SaaS. O pessoal nem está pensando muito em desenvolver outras coisas, o que inclusive abre também portas para outras coisas que não são de IA, né? Mas aí é um outro assunto. Como que a gente transforma essas novas possibilidades em negócios reais, em aplicações reais, que evidentemente podem ser comercializadas, tá? Vou dar um pequeno exemplo aqui do que eu tenho feito aqui. Eu tenho feito, por exemplo, robôs de WhatsApp. O WhatsApp acabou se tornando uma nova forma de entrada para problemas complexos, né? O problema que a gente tinha com o WhatsApp interagir com o software antes era
é difícil de eu conseguir pegar a entrada do usuário num mensageiro e dar como input para um programa meu fazer qualquer coisa que ele tenha que fazer. E acho que essa lógica hoje está invertida. Você acha que esse é um bom caminho para pensar em IA para negócios, Eric? O que você tem visto por aí? Então, onde tem dados, e principalmente dados textuais, é possível aplicar LLMs. IA. Onde tem dados textuais? Eu vou contar algumas experiências. Os dois colegas me chamaram que eles queriam, digamos que, abrir uma empresa de low-code com uso de IA para resolver problemas. Né? Então, é coisa rápida ali. Né? Eu tenho um problema, eu vou criar aqui uma ferramenta cujo o cérebro, o kernel daquela ferramenta é um LLM para resolver algum problema. Aí a gente foi numa empresa, que é uma empresa europeia, ali na Faria Lima, que ela de energia renovável, né? Tinha uma filial aqui no Brasil, e eles tinham recentemente pagado uma multa de R$500 mil, porque um e-mail de contas a pagar tinha ido para a caixa de spam. E aí passou do prazo, foi ver a multa, quase R$500 mil. E aí, poxa vida, será que não tem como a gente resolver isso, né? Um monte de gente ali em contas a pagar, passa um e-mail desse, será que... Aí a gente propôs uma solução. E se a gente ter acesso à caixa de e-mail de vocês, todo o e-mail de vocês, a IA vai abrir, vai ler o conteúdo, ela vai categorizar aquele conteúdo e, inclusive, levantar uma flag ali de importância para algumas deles. Poxa, ao invés de eu desenvolver um categorizador textual, não, um classificador textual, eu pego o LLM, que entende muito bem, porque eu não estou pedindo para ele gerar um e-mail, estou pedindo para ele classificar um e-mail. Isso aqui é uma conta a pagar? Poxa, é simples, né? Dá até para abrir o PDF e passar para o LLM e falar, isso aqui é o conteúdo do PDF ou do HTML, você consegue dizer se isso aqui é uma conta a pagar ou não? Então, eu pego tudo que está relacionado à conta a pagar e eu coloco ali numa pastinha, nunca mais, provavelmente, você vai esquecer de pagar uma conta no momento. Veja, é simples, né? Veja, não é simples a pensar aqui na arquitetura desse sistema, e é devido ao LLM, porque eu não vou ter que treinar um classificador textual, não vou ter toda aquela etapa de pegar o dado, preparar o dado, treinar o modelo, fazer a avaliação. Obviamente eu vou fazer teste de validação, mas eu não vou ter todo aquele trabalho que eu tinha antes. Eu vou pegar um LLM e vou usar aquilo ali. Tem problema com confidencialidade dos dados? Poxa, tem. Você não tem só o ChatGPT, né? Você tem outros modelos que, para tarefas mais simples e pontuais, eles se comportam muito bem. Então, sim, para empreender, o LLM ele deu um boost, né, muito grande para você conseguir criar produtos muito mais rapidamente, né, e com muito maiores chances de sucesso também. Né? Como eu disse, uma POC ontem para uma empresa farmacêutica para avaliar um conteúdo de marketing, comparar com uma base de dados de conhecimento e ver se está legal. Tem um outro exemplo aí, eu já te deixo falar, tá? Com um terceiro aqui que recentemente também eu fiz, que foi o seguinte. Tem um grande banco dos Estados Unidos que ele queria pegar os reviews dos usuários e converter em, basicamente, tickets no Gira. Então, pega ali, avalia todos os comentários dos usuários do banco. Tudo aquilo lá. Como que eu posso identificar os problemas relacionados às plataformas do banco? Identifico o problema, estruturo ali a similaridade das reclamações e gero um ticket para a engenharia tentar resolver. Esse daí dá para ganhar dinheiro, hein, Danilo? Esse daí eu acho que a gente tinha que terminar esse podcast aqui, fazer essa parada e já botar lá no Product Hunt, sei lá onde, velho. Vamos botar esse daí, dá dinheiro, hein? Olha, cara, pega a reclamação do usuário, já mete o ticketzão. Já gera um ticket. Gerando trampo pra galera. É o jeito melhor que você gerar trampo pros programadores, velho. A ideia é gerar um PM, um AI que funciona como Product Manager. E aí mais uma galera que vai ser... Olha aí, PM. Mandado. Não, e os programadores com medo de perder o emprego, né, cara? Com um desse aí tem emprego infinito, então, cara. Pô. Pois é. Mas é não, isso, incrível, e o que precisa? Entender a linguagem, LLM. Eu acho que uma coisa que é, assim, ideias, tem várias, certo? Tem várias, tem milhares. A gente poderia passar aqui o resto do dia falando de ideias. Assim, ideias que a gente teve, ideias que a gente ouviu falar, tem as ideias mais loucas possíveis e imagináveis, né? Que tem coisa que é útil, tem coisa que é inútil, tem coisa que vai gerar mais futilidade no mundo, entendeu? Tem todo tipo. Só que eu acho que fundamentalmente o que a gente precisa entender, que é importante entender é o seguinte, uma coisa que está acontecendo bem forte
A gente está recriando coisas que já existem, mas de uma forma muito diferente. Então, todo problema ele tem camadas, né? E tem vários steps para solucionar, tem vários níveis, né? Você tem problemas que, se você particionar, ele gera outros problemas. Então, antigamente, uma coisa que a gente fazia era sempre a gente criava várias soluções, que depois elas são integradas para chegar na solução do grande problema. Uma coisa que está acontecendo hoje a galera está criando soluções que está reescrevendo problemas que são os mesmos, só que todos completamente já integrados, que está meio que diminuindo a quantidade de componentes, os sistemas que precisam ser integrados. Então, por exemplo, você quer extrair informação de um PDF e botar no banco de dados? Cara, você resolve com o LLM e o banco de dados. Você extrai o OCR e tudo. Não faz mais nada, não tem mais nada. Pega o PDF, bota lá no blob storage lá no cloud, aponta aquilo para o LLM e fala, cara, vem, extrai para mim aí, categoriza e deixa nesse formato e salva aqui, ó. E o LLM vai fazer. Então você não precisa de mais nada, acabou. É isso. Você precisa. E aí, é óbvio que eu estou falando aqui um exemplo bem esdrúxulo e tal, mas é só para exemplificar o que está acontecendo. Então, na minha perspectiva, é uma opinião minha, é que o que está rolando no mundo hoje é uma reescrita das camadas de soluções que a gente criou no passado, durante, sei lá, os últimos 10, 20 anos. Então a galera está reescrevendo tudo. Então isso é algo que está acontecendo. Uma hora isso vai parar, porque não vai ter mais. E todas essas reescritas, elas têm o core a essas tecnologias. Por quê? Porque é muito mais fácil a fazer. E a experiência também, porque quando você fala de linguagem, tem a ver com experiência. A forma que você se conecta com o usuário final, a forma que você gera aquele uau, hoje está muito mais simples. Você não precisa ter anos de engenharia ou um monte de gente. Cara, você pega 3 malucos, deixa dentro de uma sala 3 semanas, o cara vai fazer uma parada incrível. Só precisa ter foco. Entendeu? E qualquer coisa. Inclusive, essa ideia de fábrica de ideias, onde você, toda semana a gente poderia estar gerando ideias novas, com essa ideia do Danilo de micro SaaS, né? Funciona muito bem para você tentar coisas diferentes, né? Então, eu acho que isso é importante também parar para pensar, né? Porque tem ideias, várias ideias, você pode fazer qualquer coisa, tem ideias ridículas, ideias legais, mas no final o que está acontecendo é uma revolução, é uma reescrita, né, de tudo, onde o core da tecnologia do que está sendo reescrita é AI, é LLM, são esses modelos. E qual a solução mais incrível que vocês já viram de AI até agora? Todo dia surge uma mais incrível, né? Não. Cara, para mim esse incrível, ousado, cara, não sei. Vai aonde você achar melhor. A coisa que mais te impressionou. Não, pra mim esse... Não pode ser ousado, ser incrível. Eu acho que teve esse cara, né? Eu fui nesse meetup aqui em Austin, que é sobre LangChain. LangChain é essa ferramenta que ajuda a criar agentes, um sistema multiagente, que é aquilo que eu estava falando. Então, é a forma que você... para criar RAGs e essas coisas, né? E aí tem esse meetup que era sobre LangChain, a galera só mostrando o que eles estavam fazendo e tal. E aí tinha esse cara que ele era um produtor de games, né, independente, o cara tinha até uns games bem legais que a galera aqui conhecia e tal. E ele estava criando um mundo virtual inteiro, criou um game inteiro, a interface visual, com os modelos de tipo Stable Diffusion e tal. E a história, os personagens, a interação, tudo com o LLM. E aí, o bagulho é surreal, cara. Surreal. E o cara tava fazendo aquilo de hobby só pra aprender a parada. Falei, mano, você tá aqui, ó, eu tô presenciando a destruição de todo o mercado de games do mundo, velho. O cara sozinho criando a parada toda e a parada... Destruição não, transformação. Transformação. E o pior de tudo, Daniel, o pior de tudo é que o cara não sabia programar, o cara não era programador, o cara era design. E o cara tava, mano, viajando aí quando cara, ele... eu acho isso e fantástico. não é só falar, o cara não veio com um PowerPoint e começou a falar como é incrível o que ele tava fazendo, não. O cara meteu lá no browser lá o URL da parada e mostrou pra gente, cara. A galera ficou... Eu fiquei, assim, eu não sei se era espantado, se foi horrorizado, eu não sei, velho, com medo. Você ficou com medo, fala, mano, preciso me aproximar desse cara, esse cara tem que ser meu amigo, né? Se não, velho... mas é uma parada, assim, bizarra. Eu achei bizarro, porque
assim, a criatividade é fundamental, beleza? Então, da mesma forma que eu acordei e falei, cara, eu tive um sonho, eu quero entender esse sonho, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi, deixa eu ver o que essa tecnologia me ajuda a entender sobre o meu sonho. O cara teve essa ideia de gerar tudo, passo a passo, step by step, estruturando a partir de prompt. O cara, era tudo prompts, são prompts. Ele criou, botou tudo junto, o código, tudo, a interação, a jogabilidade, os desafios, os eventos, cada agente. Então, nesse mundo de agente, quer dizer, cada evento, cada coisa que está mexendo na tela é um agente que está aprendendo. Quando ele interage, porque é um jogo de interação, né? Tipo um RPG que você vai interagindo, você só fica trocando ideia com a galera, com todo mundo, perguntando, o que você tá fazendo da vida? E o cara tem um plano ali pra, sabe, o personagem tem um plano, ele tá vivendo, tem um timeline que ele vai envelhecendo, ele vai aprendendo coisa. Surreal. Sabe que eu... Absolutamente. Sabe um exemplo que eu achei muito legal, cara? Tem um monte de coisas que eu faço. Então, eu tenho 2 filhos, né? Super energéticos, e um monte de iniciativa, trabalho no Everjet, um monte de coisa. Eu tive que passar por um psiquiatra faz alguns meses aí, porque eu não tava dando conta, cara, eu tava ficando mal, tal, falei, vou buscar ajuda. Busquei ajuda e tal, aí tomei lá uns remédios, 3 meses, já tô melhor, aprendi a lidar um pouco mais com a pressão das coisas e tal. E aí, eu recebi aqui um pessoal mandou aqui um tal de Hume.ai, né? Hume.ai, que é basicamente uma proposta de uma voz de IA simpática, né? Ou melhor, empática, né? E aí, cara, eu comecei a conversar com o negócio e ele, é incrível. Depois a gente tem que colocar esse link. Ele, tipo assim, o cara é um psiquiatra, o cara é um psicólogo, o cara é incrível. Você fala dos seus problemas, ele te dá a solução, ele te ajuda, e ele identifica quando você tá bravo, porque uma das propostas, ele tem os marcadores, ele fala quando você tá triste, bravo, isso, aquilo, e ele vai moldando a conversa. Você pagar psicólogo pra quê? Não precisa. Olha lá, outra mais, galera que vai também. Mais uma que tá sendo... Muda. Mas mais uma vez, transformação. Isso, na verdade, vai ajudar os psicólogos e psiquiatras a atender mais gente com mais qualidade. Esse é um ponto bem importante, né? Porque tudo em vários desses exemplos, né, inclusive desse cara do game, de todos esses exemplos que a gente falou, sempre parece que no final, cuidado não sei quem, cuidado não sei o que lá, que tem a ver com essa ideia de, a galera vai perder o trabalho e já era, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte, que é uma coisa um pouco mais pensada, em vez de falar, não, vai substituir, todo mundo vai perder e acabou, ou aquela coisa mais superficial de, não, mas aí novos trabalhos vão ser gerados, aí ninguém consegue falar qual trabalho que vai ser gerado. A minha hipótese é a seguinte, é só uma hipótese, né? É só uma... o que eu acredito que vai acontecer, que está acontecendo, primeiro, na minha perspectiva, claro, completamente opinião pessoal, você pode concordar ou não, eu não tô nem aí. Uma coisa que tá acontecendo. Coisa que tá acontecendo é o seguinte: não é que como eu sou gerente de engenharia e tal, não é que eu vou ser substituído pela AI, tá? O que tá acontecendo é o seguinte: eu, como ser humano, pessoa, eu tô tendo muito mais acesso à informação, eu tô conseguindo fazer as minhas coisas muito mais rápidas, eu tô conseguindo me organizar muito melhor, eu tô sendo muito mais produtivo. A minha velocidade, ela tá aumentando. Então eu consigo produzir muito mais coisa no mesmo tamanho de tempo, com muito menos ajuda. Tô ficando mais produtivo. Os times estão ficando produtivos, as empresas estão ficando produtivas. E quando você fica produtivo, você consegue produzir muito mais. E aí vem a questão. Você quer produzir muito mais do mais? Quer dizer, você estava produzindo 1, agora você produz 6. Você quer produzir 60? Ou você quer produzir 6, tá bom, que já é 6 vezes mais do que produzia antes. Porque isso vai definir se você precisa contratar, se você precisa de ajuda, se seu time tem que ser grande ou não. Então, o meu ponto é o seguinte, por causa da produtividade estar aumentando, o que está acontecendo, isso é real aqui, pelo menos no mundo que a gente vive aqui nos Estados Unidos, é a diminuição de posições. Por quê? Porque um cara ele consegue trabalhar por 6, um bom cara. Mas o cara tem que saber
o que ele está fazendo, tem que ter criatividade, tem que ter a cabeça aberta, porque senão ele não vai conseguir usar a tecnologia. Todos esses exemplos é tudo coisa assim, cara, que o cara saiu da caixa e não ficou ali preso em paradigmas, né? O cara falou, velho, vamos aí, vamos ver o que dá. Ah, tem esse problema, alucinação, como é que eu resolvo isso? Ah, calma aí, eu vou ter um outro agente aqui que vai ficar questionando esse outro aqui, e aí no final, sei lá, eu vou validar de alguma forma e vou inventar um jeito. Então, meu ponto é o seguinte, o lance dos trabalhos não é substituição, não é que vai acabar, mas cada ser humano vai ficar muito mais produtivo. E aí vem a questão, a gente vai querer produzir muito mais coisas ou a gente vai continuar produzindo a mesma situação, aquele mesmo conjunto de coisas no mesmo volume, né? E isso vai definir se a gente vai ter muito mais trabalho ou não, e vagas, esse tipo de coisa. Então, é uma questão, então, mais política, na verdade, e de decisão como sociedade, do que, de fato, uma sentença. Eu acho que, de uma certa forma, sim, mas aí bate com outra coisa, né? Que tem a ver com capitalismo, né? Porque empresas, elas não são criadas, elas são criadas para ganhar dinheiro, essa é a realidade. Aí tem umas que falam, eu quero ganhar dinheiro, mas aí eu também ajudo, porque aí eu não fico com dor na consciência, mas o cara tem que ganhar dinheiro. E outra coisa, não é só ganhar dinheiro, tô ganhando 100 e eu vou continuar ganhando 100 para mim tá bom. Não é assim que funciona. Principalmente a empresa que é investida, o cara tem que ganhar 100 hoje, amanhã ele tem que ganhar 30% mais, e aí 130, e em cima do 130 tem que ganhar mais, e todo ano. E existe essa pressão imensa de sempre aumentar o revenue, certo? O seu faturamento, abaixar custo, sempre ganhar mais, as pessoas sempre querem mais. Então essa o grande problema que eu acho que deve estar acontecendo, porque quer dizer, hoje você chega e fala, cara, eu tô usando essa ferramenta, é maravilhosa, minha produtividade está lá em cima, eu tô produzindo muito mais. E aí o investidor chega, ou sei lá quem, que está só preocupado com dinheiro, ele vai chegar e vai falar, cara, legal que você está produzindo mais, já que você está produzindo mais, vamos cortar custo? Vamos mandar 30% da galera embora, porque aí, além de você produzir mais, a gente ainda ganha 30% a mais. Headcount, corta. E aí é o grande desafio, entendeu? Porque o social, ele é super importante, mas nessas horas aí é a última coisa que as pessoas estão pensando. Por isso que existe uma galera, inclusive a gente aqui, que está preocupado com a parte social dessa tecnologia. Que é tipo, mano, você tem várias formas. Você pode ficar sabotando e falando a parada é horrível, não presta, ninguém tá usando. Ou você pode tentar ajudar a galera a se adaptar e falar, cara, ó, essa parada é o que vai acontecer, tá acontecendo. Se você não sabe, eu tô te falando, então não finja que você é tonto, porque eu tô falando aqui no português alto, claro, que a parada, que a água vai bater na bunda e você precisa saber como é que você vai correr, para onde vai correr. Se tiver tudo alagado aí, você vai ficar molhado, irmão. E é para isso que a gente tá aqui, né, Taka? É para isso que a gente tá aqui, para ajudar as pessoas a acharem os seus caminhos aí, enquanto a gente observa o restante da sociedade e participando, claro, de toda essa discussão e saber o que a gente vai fazer com essa nova ferramenta que a gente tem na mão, que pode trazer muitas coisas boas, mas que também, se não feita de uma forma muito planejada e direcionada, também vai trazer coisas ruins. E acho que esse é o tema empreendedorismo dentro de IA, evidentemente, é um tema gigantesco, e nós vamos ter um episódio especificamente para falar sobre esse tema. O nosso próximo episódio vai falar sobre empreendedorismo com IA, então fiquem ligados, sigam a gente aí na plataforma de podcast preferida aí de vocês. Bom, até o momento então falamos sobre a caixa preta, que são as LLMs, acho que está um pouquinho mais claro agora o que está acontecendo ali por trás dos panos, toda a tecnologia que o Google desenvolveu e que a OpenAI sacou ali o grande salto que isso poderia dar para as IAs, e agora Google, Meta e várias outras empresas estão correndo atrás, também com boas LLMs que tem, às vezes funcionam melhor ou piores dependendo do contexto, e vale muito a pena, né, a gente conhecê-las para a gente saber o que elas fazem bem e o que elas não fazem. Passamos também pela parte de prompt engineering, né, como a gente serve bem essa caixa preta para ela responder e dar um output da maneira como a gente quer, né? A questão do contexto, de fato, é muito importante. Passamos pela parte de alucinação, as várias alucinações que tivemos aqui hoje, e como tentar evitá-las. Claro que esse é um assunto também gigante, e evidentemente vamos falar muito mais sobre isso nos próximos programas. E passamos aí finalmente pela questão do empreendedorismo, de fato, muitas portas abertas com relação a essa tecnologia nova que surgiu e que agora
permite fazer coisas que antes eram muito complicadas, né? Uma delas é a gente poder dar inputs, né, em linguagem natural, que podem ser analisadas por dentro de programas, inclusive programas determinísticos, né? Não só da AI, mas também a questão de multi-agents, da gente poder trabalhar com multi-agents, inclusive para diminuir as alucinações e tudo mais. Então, quero agradecer muito ao Eric, que para mim aqui foi absolutamente sensacional, explodiu minha mente, que eu entendo muito melhor essa caixa preta agora. Legal. Por enquanto eu só estava utilizando ela, né? Só estava utilizando, agora eu já estou com um pensamento um pouquinho diferente em como utilizá-la. Obrigado pela sua presença, Eric. Legal, obrigado aí pelo convite, fico muito feliz, porque é isso que eu vivo boa parte dos meus dias, né? NLP, LLM, então falar sobre isso é bem legal. Obrigado aí pela oportunidade, sempre à disposição. Eu acho que é interessante, de novo, reforçar a ideia, né? A ideia, ela não é impressionar, não é trazer negativismo, a ideia é trazer um positivismo, né? Mostrando a realidade, pelo menos na nossa perspectiva. Então, as perspectivas de diferentes usos, né? E a partir de diferentes pessoas. E também eu acho que trazer um pouco da realidade do que é possível ser criado e o nível de dificuldade também, porque tudo que a gente falou aqui, nada é complexo. Você não precisa... Pô, o Eric tem o PhD dele e tal, é super smart, mas, cara, assim, na moral, se você tem curiosidade, você pode, amanhã, agora, daqui a pouco, com foco, você pode aprender todas essas coisas e criar tudo que a gente conversou aqui. Nada disso... Uma coisa muito importante que a gente estava falando aqui no intervalo é essa questão de... Tudo que a gente está falando aqui não tem a ver com criar AI. Essa parada aí, são 5 empresas no mundo que estão criando, gastando bilhões de dólares. A gente só está usando, cara. E a gente está aprendendo a como usar e explorando diversas formas e para criar coisas que faz parte do nosso dia a dia. Então, qualquer pessoa, assim, mesmo que não seja programador, não seja engenheiro, não saiba programar, consegue fazer. Tem ferramentas no-code, cara, você vai, arrasta, puxa, joga, faz o deploy e pronto, você tem um produto. Então, qualquer um pode literalmente fazer. E aprender, e o aprendizado, eu acho que a grande questão é o aprendizado, estar aberto ao aprendizado e ter curiosidade para fazer as perguntas que tem que ser feitas, né? Excelente. Quero agradecer também a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado por nos acompanhar. Sigam-nos no seu feed de podcast preferido, porque o nosso próximo programa vai ser sobre empreendedorismo. Nós vamos mais a fundo nessa questão, o que está sendo feito por aí, o que nós estamos fazendo na questão de empreendedorismo, quais são as portas que estão muito abertas agora e que podem ser aproveitadas. Já tem muita gente aproveitando e espero que vocês estejam conosco em toda essa jornada. Muito obrigado. Tchau, Taka. Tchau, Eric. Obrigado. Valeu, obrigado, Eric. Valeu, abraço. Valeu, até.